Olá, blogueiros do Conexão Católica. Estamos aqui hoje... Peraí que eu errei. Continua, não. Pode continuar, não? Pode? Você vai editar depois? Pode continuar. Tranquilo. Respira, pensa em mamãe. Força. Pensa em mamãe, na saúde do carro, te abençoe, te amo. Esse vai radar. Tá funcionando uma vez? Pode. Não sei o que são. Vamos lá. Olá, blogueiros do Conexão Católica. Estamos aqui hoje para comentar um dos assuntos mais comentados durante a semana no nosso Facebook. A nossa enquete. Eu sou Alexandre e estou aqui hoje com o Frei Vitor Krieger para comentarmos se liturgia e celebração são sinônimos. Frei Vitor, foi muito comentado durante essa semana isso, muitas discussões, e ganhou a terceira opção, que é a opção que a liturgia completa a celebração. O que é que o senhor tem a dizer a gente, esse conceito? A dimensão litúrgica na igreja é meio complicada, porque a gente costuma fazer confusão e achar que liturgia e celebração são sinônimos, a mesma coisa. Não são. Por exemplo, termina uma celebração eucarística, a missa. Você sai da missa e pergunta: a missa foi boa? Não é? Porque a celebração foi boa, a liturgia foi boa. Liturgia sempre será boa. O que não será bom é se ela foi mal celebrada, mas liturgia sempre será boa, porque liturgia é trabalho de Deus, ação de Deus a favor do seu povo. Está em todo no Antigo Testamento, está em todo o Novo Testamento, Deus se debruçando, cuidando da gente sem cessar. Então esse trabalho de Deus a favor da vida, para que a gente seja feliz, chama-se liturgia. Então é uma coisa boa, sempre será bom. Agora, como a gente torna isso importante, inesquecível, para a gente guardar no coração e no cérebro, é através de uma celebração, não é? E esta celebração pode ser boa ou não, ela pode sublinhar esse aspecto de Deus cuidando do seu povo através da pessoa de Jesus Cristo ou não. A gente então pode trazer que a celebração seria um complemento da liturgia. A liturgia já existe, mas a celebração serviria para completar essa liturgia? Eles têm a ver. Por exemplo, a dimensão celebrativa ela não fica unicamente dirigida à igreja, não é? Faz parte da teoria de comunicação. Por exemplo, você faz um aniversário, não é? Então o que a gente vai fazer? Uma celebração de aniversário. Por que a gente celebra o seu aniversário? Porque a gente quer marcar bem essa data, esse tempo que você está vivendo, não é? Então isso chama-se celebrar, tornar inesquecível. Todo ano a gente reforça, se estiver respirando, né? A gente reforça a nossa vida, a nossa encarnação através do nosso aniversário. Então a gente faz o quê? Uma celebração de aniversário. A gente pode fazer uma celebração de uma data histórica do nosso país, né? De uma situação, por exemplo, 11 de setembro, passa batido, não é? Mas o 11 de setembro agora tem uma significação, e é trágica, mas está aí marcando. O pessoal se dirige ao local onde aconteceu e faz uma celebração para reverenciar os mortos lá. Então, isso é uma celebração. Não é? A gente chama de celebração litúrgica porque o tema da celebração, aquilo que a gente vai celebrar, é a ação de Deus a favor do seu povo que transparece na vida de Jesus Cristo. Deu para entender? Ficou bem amarradinho. Bem amarradinho? Então, a gente quase que diz aquilo que você falou no começo, que ganhou uma terceira proposta, que celebração e liturgia tem algo importante para ver. Complementa o outro, mas não são sinônimos, são departamentos diferentes. Por exemplo, a liturgia, quem rege a liturgia é a teologia. A celebração é
a teoria da comunicação. Né? Celebrar bem é importante porque torna para nós inesquecível algum fato, algum acontecimento importante, ou na nossa vida, ou na vida da igreja, ou na vida do país. Nós ouvimos, Frei Vitor, e algumas pessoas comentaram sobre liturgia fora da igreja. Sendo uma liturgia, por exemplo, em outra religião, isso poderia ser aceitável dentro de um contexto? Eu não conheço outras religiões, né? Não conheço. Eu sei que é um dado humano, está no nosso DNA, a gente fazer uma celebração, uma festa em situações importantes. Entendeu? Isso é fundamental, faz parte da nossa antropologia como ser humano. Já nascemos com essa propensão de a gente festejar alguma coisa boa. Essa coisa boa a gente festeja. Normalmente a gente festeja com muita gente, com comida, não é? E foi o que Jesus fez. Ele deixou a sua marca, tornou inesquecível, né, a sua presença aqui através do quê? De uma festa. Uma festa. Aliás, várias festas. Começou com as bodas de Caná, não é? E isto ajuda a você aprofundar aquela atitude boa de Deus, né? Por isso que a gente pede para o pessoal ir na missa, ir nas celebrações e tudo isso, porque vai criando um clichê, você vai se acostumando a entrar dentro do mistério de Deus, você vai se acostumando a sentir a presença de Deus, você depois torna-se familiar de Deus, já que Ele é Pai, você torna-se familiar. Mas tem uma coisa, Alexandre, que é o seguinte: a igreja não tem só liturgia, ela não vive só da celebração litúrgica. A vida de fé comporta, que nem esse tripé, três situações, que é aprofundar a fé, nós chamamos de catequese permanente, para você conhecer, amar e seguir Jesus. Depois, o outro tripé é viver a fé. Não adianta você ficar cheio de conteúdos, não é? Se você depois isso não passa para a sua vida, se você não tem uma atitude, se você não ficar parecido com Jesus. E a terceira, você vai ficar feliz que você está nessa caminhada de aprender com Jesus, aí você vai celebrar, tornar importante, inesquecível, através de uma ação, né, litúrgica. Falando um pouco de celebração, tem a ver muito isso por a celebração da missa passasse numa mesa, justamente por essa dimensão importante na mesa dentro da Sagrada Escritura? Eu entendi bem a pergunta, Alexandre. O centro, vamos dizer assim, da celebração seria em torno da mesa. Teria essa dimensão dentro da Sagrada Escritura, quando se fala de mesa de celebração, celebrar as festas em torno das mesas? A mesa sempre foi na casa, né? Você pode perceber, o pessoal chega, a primeira coisa que tem, depois de um certo tempo, a gente oferece alguma coisa para comer, não é? Não quer beber, então, isso faz parte da acolhida. Aliás, é interessante, você que toca, o canto de entrada não se chama mais entrada, é canto de acolhida, não é? Então, essa predisposição, quer dizer, você abre a sua casa para as pessoas, né? Agora, quando a Bíblia fala abrir a casa, não é somente casa tijolo, você abre a casa do seu coração também, né? Você se deixa, né, ser transpassado pelas pessoas, não é? Aí vai criar tal fraternidade e tal, que é importante para nós pessoas. Falando mais um pouco de celebração, Frei Vitor, existe numa celebração o que pode e o que não pode? Existe sim. No missal romano, onde que os padres celebram, tem ali as coisas todas, né? Existe uma introdução, chama-se Introdução Geral ao Missal Romano. E ali
você tenha umas diretrizes de coisas que pode, que não pode, que deve e não deve, não é? Agora, o ruim é o seguinte, que a gente quando prepara uma celebração, já vai primeiro ver o que pode e o que não pode. Prepare primeiro, depois a gente vai ver se pode e não pode. Entendeu? Porque se você fizer isso, vai limitar muito a criatividade da celebração, entendeu? Então você prepare, depois você olha lá no Introdução ao Missal Romano, vai lá, tá bem explicadinho, bem dividido, aí você vai ver se pode, não pode, às vezes não pode, mas se você dialogar bem com o celebrante, tem uns jeitinhos brasileiros, a gente chega lá. Não é? Porque é muito triste a gente viver nesse dilema. Pode, não deve, entendeu? A gente tem que ter uma consciência litúrgica para poder conviver com isso. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, Frei Vitor, eu que toco na igreja e convivo com algumas pessoas que tocam também, a gente tem muita dúvida como escolher um bom canto para a celebração. Então, a celebração é interessante, né? A celebração litúrgica, ela é dirigida a Deus Pai. Qualquer celebração litúrgica é dirigida a Deus Pai. É o grande louvor, agradecer e tudo isso. Mas Deus é muito esperto. Ele agradece do fundo do coração esse louvor, essa paparicação toda que a gente faz. Mas Ele manda um recadinho que está nas leituras. Então, lá no Evangelho está uma atitude, um gesto, um comportamento de Jesus, e Deus vai pedir para que a gente introjete no nosso jeito de viver. Né? É como se fosse o batismo de Jesus. Escutem, este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Então você vai lá louvar a Deus, mas também vai escutar um recadinho do filho amado, que é para você ir aos poucos e ficando parecido com Jesus, e ter os mesmos gestos e sentimentos. A carta aos Filipenses diz isso, capítulo 2, acho que o versículo 5, tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Então a gente vai aprender isso, não é só na liturgia, na celebração litúrgica, é na catequese, não é? Na catequese, que é para a gente depois ter uma atitude, um comportamento cristão parecido com o de Jesus. Frei Vitor, lançou-se na internet há algum tempo algumas coisas falando sobre danças litúrgicas, um termo entre aspas, não é? Algumas danças, encenações que são feitas durante as celebrações. Num termo assim a se dizer, pode acontecer isso dentro da celebração? A comunicação tem os entraves que nós chamamos de ruído. Não é só o ruído do microfone, não. Quer dizer, tudo que atrapalha a compreensão da mensagem chama-se ruído. Então, o que você faz para você evitar isso? Você vai reforçar, não é, a comunicação, que nós chamamos de criatividade. Por exemplo, às vezes o pessoal, é uma festa bonita, a entrada do Evangelho, aí vem uma frase importante do Evangelho e fica grudada no ambão e tudo isso. Então é reforço, né? São reforços que a gente vai usando para a melhor compreensão da mensagem e evitar o ruído. Você quer ver uma coisa interessante? Se você bater na porta, está na rua e vai bater na porta, não tem campainha. Como é que você bate? Bate aqui. Não, você não bate assim. Normalmente a gente faz isso, não é? Por que a gente faz isso? Porque a gente pensa que se bater uma vez só, a pessoa não escuta. Né? Então isso chama-se reforço de comunicação. Bato 3 vezes, uma das vezes vai escutar. Né? E nós usamos isso nas celebrações, porque é técnica celebrativa. Né? A gente quer reforçar bem aquilo que é importante, que é tema da celebração, que é aquele gesto, atitude que a gente quer resgatar de Jesus. Entendeu? Agora,
as normas da igreja, quando fala em dança, não é? A igreja, na cabeça da igreja não tem essa noção de dança como nós temos, entendeu? É mais amaciada, né? É mais amaciada. Mas como o gesto do corpo é cultural, então vai exigir da gente bom senso para não transformar a dança numa palhaçada não é? E, em vez de ajudar, vai atrapalhar. E Frei Vitor também se falou muito. Você fala muito. Também se fala muito, você fala muito. Mas já acabou o tempo do vídeo? Não, pode. Ele é bom. Então pronto. Balacobaco é grande, pode continuar. Então vamos voltar. Então, Frei Vitor, também surgiu na internet falando-se um pouco sobre palmas na celebração. Não é? Surgiu uma suposta carta do Papa, não é, falando sobre essas palmas na celebração, que se uma pessoa batesse palma na celebração, ela estaria batendo palma para o próprio sacrifício de Jesus. Né? Isso procede, e também no tempo da Quaresma, as palmas, vamos partir para o outro lado, são permitidas ou não dentro da celebração? Alexandre, tem uma música do Caetano que chama-se É Proibido Proibir. Proibido proibir. Ora, tudo isso é possível, desde que não tenha exagero, desde que seja bem colocado, desde que ele reforce a mensagem e tudo isso, entendeu? Para evitar que isso vire espetáculo. A celebração litúrgica não é espetáculo. Ela vai ajudar você a entrar no coração